Nos dias de hoje, é muito raro uma equipe da NBA deixar sua estrela ou superestrela sair na agência livre. Poxa, hoje em dia, os times distribuem contratos máximos para todo lado porque querem manter seus jogadores. Mas às vezes isso faz com que sejam pagos demais e prejudiquem a franquia. Neste vídeo, mostramos o que ocorre quando um time oferece pouco aos jogadores e se arrepende ao vê-los brilhando em outro time. Vamos dar uma olhada em 6 times da NBA que ofereceram pouco para seus jogadores e sofreram as consequências imediatamente. O Orlando Magic. Em 1996, o Orlando Sentinel perguntou aos leitores se Shaquille O'Neal valia 115 milhões de dólares. Cerca de 5.000 pessoas votaram, e a grande maioria disse que não. Ele não valia tudo isso. No entanto, essa era uma enquete absurda para começar, porque naquela época, ninguém tinha um contrato que chegasse perto desse valor. 115 milhões de dólares por qualquer contrato da NBA era algo inédito naquela época. Poxa, você poderia ter feito a mesma enquete sobre Michael Jordan, e a maioria dos votantes ainda diria não. Basicamente, o Orlando Sentinel fez sua própria versão dos anos 90 de um conteúdo feito para provocar indignação. A enquete ganhou destaque nacional após Shaquille O'Neal ficar furioso com os resultados. O Orlando Sentinel era famoso por menosprezar o Orlando Magic. Várias manchetes negativas irritavam os jogadores, não apenas Shaquille O'Neal. Mas afinal, o que o Orlando Magic ofereceu a ele? Os relatos sobre isso são um tanto duvidosos. Eu pesquisei e descobri que o Magic inicialmente ofereceu para ele 4 anos por 54 milhões, uma oferta patética. Outras fontes dizem que a oferta foi de 6 anos por 95 milhões, ainda assim muito baixa. Para comparação, outros pivôs da época, como Alonzo Mourning e Juwan Howard, assinaram contratos de 7 anos por 105 milhões de dólares. Shaq era muito superior aos outros, então deveria ganhar mais. Porém, a pesquisa do Orlando Sentinel não foi o motivo da baixa oferta do Magic ao Shaq. É tolice usar uma pesquisa de jornal como base para a maior decisão da história dessa franquia jovem. Eles hesitaram porque não tinham certeza se o Shaq era o futuro desse time. Apesar de levar o Magic às finais no ano anterior, Shaq teve sua ética e comprometimento questionados após serem varridos pelo Chicago Bulls. Achavam que ele podia ser o pivô mais dominante da história, mas não mostrava a fome ou motivação que o Magic esperava. Além disso, a família DeVos era muito mão de vaca, afinal, o time ainda era uma franquia nova na liga. Por isso, investir mais de 100 milhões em qualquer jogador era arriscado para eles. Eventualmente, o Los Angeles Lakers entrou em contato e Shaquille O'Neal chegou a um acordo de 7 anos no valor de 121 milhões de dólares, um contrato que Shaq aceitou com satisfação. O Orlando Magic ficou desesperado, então tentou igualar a oferta, mas já era tarde demais. Eles perderam seu principal jogador de graça e assistiram ele conquistar 3 títulos consecutivos em Los Angeles. Alguns dizem que Shaquille sairia de qualquer forma e, mesmo com uma oferta melhor do Magic, já pensava em Los Angeles. Este era o ambiente que Shaquille queria. Isso ocorria porque ele achava que Anthony Hardaway ganhava mais destaque em Orlando e o time parecia ver Anthony como favorito da franquia, priorizando-o em vez de Shaquille. Acho que Shaquille sairia de qualquer jeito, mas oferecer um valor tão baixo foi a gota d'água. O Minnesota Timberwolves Chauncey Billups, conhecido por seus muitos anos como peça fundamental do Detroit Pistons. Ele foi o jogador mais importante, mas enfrentou uma jornada difícil até chegar lá. Como a terceira escolha do draft de 1997, levou um tempo para ele descobrir como usar melhor suas habilidades no nível da NBA. Escolhido pelo Boston Celtics, ele foi trocado no meio da temporada de estreia. Para isso acontecer com um prospecto 5 estrelas do calibre dele é algo realmente raro. Mas ele tinha problemas de atitude e dificuldade de se dar bem com os colegas. Na época em que era jovem, o ego dele era um pouco grande demais, e a carreira dele começou de forma instável. Avançando para a off-season de 2002, Billups jogou pelos Wolves nas 2 temporadas anteriores e vinha de um ano de destaque. Ele jogou as 82 partidas, melhorou muito no arremesso de 3 pontos e amadureceu bastante. A postura dele mudou completamente. Ao invés de parecer egoísta, Billups superou isso. Como Timberwolf, teve mentores para ajudá-lo.
E à medida que a temporada avançava, Billups, sob a orientação dos veteranos, se tornou um líder incrível. Sua liderança e qualidades intangíveis eram essenciais para um time em dificuldade nos playoffs. Sam Mitchell, um cara conhecido por ser técnico principal, na verdade foi companheiro de equipe de Billups nos Wolves, e ele percebeu, abre aspas, você ouvia que ele era um cara egoísta, não era um bom companheiro de equipe, que tudo o que ele queria fazer era arremessar a bola. Agora ele faz várias perguntas. Pensei, esse não é o cara de quem ouvi falar. Ele disse que em Boston ninguém tentou ensiná-lo a posição. Billups evoluiu em Minnesota e virou o armador ideal ao lado de Kevin Garnett. Eram grandes amigos. Em teoria, parece óbvio renovar com Chauncey Billups quando estava claro que ele só iria melhorar a partir dali. Ele realmente queria continuar sendo um Timberwolf para o resto da vida, mas os Wolves não quiseram se comprometer com ele. Eles preferiram esperar o retorno do armador veterano Terrell Brandon após cirurgia no joelho. Queriam esse cara como armador titular porque já tinha sido All-Star e era mais experiente que Billups. A lesão no joelho de Terrell Brandon foi tão grave que ele nunca mais jogou na NBA. Então eles deixaram Billups ir embora de graça. Esse foi apenas um dos muitos erros que os Wolves cometeram durante essa era tumultuada. Após uma temporada de destaque, Billups tinha mais opções. Então os Pistons fizeram uma oferta de 6 anos por 34 milhões. Um excelente negócio para um jogador que garantiu 6 finais de conferência seguidas 2 finais da NBA, um título e um jogador mais valioso das finais. Esse contrato foi um dos maiores acordos da história da agência livre da NBA. Mesmo assim, os Wolves nem pensaram em renovar com ele e sequer fizeram uma proposta. Sei que o vídeo é sobre ofertas baixas, mas $0 ainda conta como uma, né? O Phoenix Suns, o time dos Suns de 2004-2005, foi uma equipe icônica. No primeiro ano de Steve Nash, ele transformou a franquia de um time de loteria para o melhor da temporada regular da NBA, com o melhor recorde da liga. Aquele time era bem forte, como você deve lembrar. Você tinha um jovem Amari Stoudemire, Sean Marion em seu auge, e um Joe Johnson de 23 anos que acabou de ter uma temporada extraordinária jogando ao lado de Nash. Nesse momento, Johnson ainda não era All-Star, mas seu potencial era evidente ao vê-lo jogar. Infelizmente, o contrato dele expirou e ele se tornou um dos agentes livres mais cobiçados na off-season de 2005. Foi aí que começaram as negociações agitadas. Inicialmente, Johnson queria permanecer em Phoenix e estava disposto a aceitar um contrato amigável para o time se isso significasse dar a eles uma chance melhor de conquistar um título. Mas, ao conhecer o novo proprietário, Robert Sarver, que havia acabado de comprar o time em 2004, Johnson não teve uma boa impressão dele. Ele esperava que Sarver aceitasse lhe oferecer um contrato de 6 anos por cerca de $50 milhões. Foi só isso que ele pediu, acho razoável. Eu diria que isso é uma pechincha para Joe Johnson, que virou um All-Star frequente. Mas Sarver o ignorou imediatamente. Na época, Johnson era cobiçado por outros times, como o Atlanta Hawks, que melhorou a oferta e prometeu torná-lo a principal opção da equipe. Johnson era agente livre restrito, então o Suns podia igualar qualquer oferta para mantê-lo. Mas, como o relacionamento dele com Sarver era muito ruim, ele pediu para que ele não igualasse a oferta do Hawks. Então Sarver não igualou, e assim a era de Joe Johnson em Phoenix chegou ao fim. Sarver raramente admite erros, mas décadas depois, assumiu que deixar Joe Johnson ir foi seu maior arrependimento. Eu me culpo por isso porque estávamos em uma posição em que aquela peça provavelmente poderia ter nos ajudado a estender nossa chance de competir por um período mais longo. Ele tinha razão, sem Johnson, o Suns teve mais dificuldade para conquistar o título e no fim não conseguiu. O Detroit Pistons. Assim como Billups, Ben Wallace teve dificuldade para encontrar um lugar até sua chegada a Detroit. Nada simboliza mais a era dos Pistons no basquete do que seu icônico cabelo afro e sua incrível garra e resistência como pivô baixo. Ele assumiu a tarefa insuperável que nem mesmo os melhores pivôs da história conseguiram lidar. Sem dúvida, ele foi essencial para a franquia por anos e parecia certo que seria um Piston para sempre. Ele exalava essa energia e representava tudo que Detroit significava. Após a decepcionante derrota nos playoffs de 2006 e sua entrada na agência livre, os Pistons ficaram com sentimentos mistos sobre Wallace. Apesar de ser bom defensor, é fraco no ataque.
Após negociações, o gerente-geral Joe Dumars ofereceu a Wallace 4 anos por 48 milhões. O motivo dele era que sentia que os Pistons precisavam de espaço extra no teto salarial para melhorar outras partes do elenco. Eles já eram muito fortes na defesa em todas as posições, mesmo sem Wallace. O que faltava era um criador de jogadas, mais arremessos e poder ofensivo. Nos playoffs, a pouca criatividade ofensiva sempre os limitava. Então, Dumars não valorizou Wallace tanto quanto deveria, por isso ele testou a agência livre. O Chicago Bulls ofereceu a ele um contrato de 4 anos por 60 milhões de dólares que ele aceitou. Coincidentemente, Pistons e Bulls se enfrentaram nos playoffs em 2007 com vitória dos Pistons. Mesmo chegando às finais da conferência, a defesa dos Pistons foi desmontada como há anos não se via. No icônico Jogo 5 contra os Cavaliers, LeBron fez 25 pontos seguidos, quase todos em infiltrações para a cesta. Sem Wallace no garrafão, a defesa dos Pistons ficou com um buraco impossível de cobrir. Foi nessa série que Joe Dumars percebeu que tinha cometido um erro. Se Wallace ainda estivesse lá, eu duvido muito que LeBron teria jogado desse jeito, considerando que eles venceram no ano passado com Wallace. Considerando o quão horrível era o resto do elenco dos Cavs, essa derrota foi vergonhosa para os Pistons, que tinham um elenco muito mais equilibrado. Joe Dumars estava enganado, eles precisavam mesmo do Big Ben. Oklahoma City Thunder, o que mais precisa ser dito? Time jovem do Thunder, liderado por trio de estrelas de 22, 23 anos. Eles tinham potencial para dominar a NBA e criar uma nova dinastia por anos. Exceto que, você sabe o que aconteceu aqui? Após a derrota nas finais de 2012, James Harden entrou na off-season com a expectativa de assinar uma extensão e continuar crescendo junto com todo mundo. Infelizmente, eles tiveram muita dificuldade para chegar a um acordo. Agora, não tenho certeza de quanto da culpa deve ir para Sam Presti, porque não é culpa dele que a diretoria do Oklahoma City não queria pagar a luxury tax. Ele tinha pouca margem de erro e só podia oferecer a Harden cerca de 4 anos e 55 milhões. Harden queria 4 anos e 60 milhões. Muitos esquecem que Presti acelerou tudo e Harden nem chegou a recusar a primeira oferta do Oklahoma City. Na verdade, ele estava pensando sobre isso, refletindo. Ele mal teve tempo de pensar antes que Presti notasse que a demora aumentava o risco. Se Harden prolongasse as negociações, talvez nem houvesse acordo e o mercado de trocas secaria. Então ele agiu rapidamente. A troca envolvendo Harden rendeu ao Oklahoma City Kevin Martin, Jeremy Lamb e várias escolhas de draft, uma das quais se transformou em Steven Adams. Martin ficou só uma temporada, Lamb foi inútil e Adams virou um valioso reserva. Mas isso não se compara ao que James Harden virou. Alguns acham que o fraco desempenho de James Harden nas finais foi um dos motivos para não receber o contrato máximo desejado. O principal motivo foi o imposto de luxo que o Oklahoma City quis evitar. Alguns achavam que Harden queria ser líder de um time. Mesmo com mais dinheiro do Oklahoma City, talvez ele fosse para Houston assim mesmo. É provável que esse núcleo jovem não ficasse junto por muito tempo. O Dallas Mavericks. Na off-season de 2004, Mark Cuban enfrentou uma decisão difícil. Eles disputavam os playoffs há anos com o trio Nowitzki, Finley e Nash, mas ainda não superaram esse obstáculo. Cuban gostava muito de seus caras, especialmente Steve, por isso era difícil deixá-lo ir, mas ele tinha seus motivos. Para começar, Nash tinha acabado de ter uma das temporadas menos produtivas em muito tempo. Além disso, ele se aproximava dos 30 anos com um histórico crescente de problemas nas costas. Em terceiro lugar, os Mavs queriam apostar tudo para construir o time ao redor de Dirk, e Cuban não achava que Nash era um bom armador para jogar ao lado dele. Sinceramente, todos esses pontos eram válidos. Lembre-se, antes de Nash chegar ao Phoenix, ele não era considerado um jogador nível jogador mais valioso. Cuban propôs a Nash um contrato de 5 anos por 51 milhões de dólares, ainda um valor alto. Na época, o teto salarial era pouco mais de 40 milhões de dólares, e Nash ganhava um quarto disso. Mas o Suns apareceu com um contrato maior de 6 anos por 66 milhões de dólares que Nash aceitou de bom grado. Ele pensou em ficar em Dallas, mas o Suns fez uma oferta forte para levá-lo a Phoenix, destacando o desejo de jogar em ritmo mais rápido com jovens atletas ao seu lado.
O ataque dos 7 segundos só foi possível graças a Nash, revelando um nível que ninguém conhecia. No primeiro ano de Nash em Phoenix, eles enfrentaram o Mavs nos playoffs e venceram de forma esmagadora. Nessa série, Nash buscava vingança, com média de 30 pontos, 12 assistências e arremesso extremamente eficiente. Essa foi a melhor atuação dele em uma série. Olhando para trás, Cuban se arrependeu da decisão de deixá-lo ir, mas, na verdade, foi melhor para ambas as partes. Em Dallas, eram o time mais lento da liga, pois Nowitzki se destacava em ataques lentos. Mas isso impediu Nash de alcançar todo o seu potencial. Então, ele ir para Phoenix, acho que foi o melhor que poderia ter acontecido. Enfim, pessoal, esses foram 6 times da NBA que desvalorizaram um jogador e logo se arrependeram. Me diga o que você acha, deixe nos comentários o que achou desses jogadores neste vídeo. E você consegue pensar em outros times que cometeram um erro assim? Muito obrigado a todos por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!